fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube, esse que é o seu canal de história aqui no YouTube. Bom, hoje eu vou falar sobre notícias históricas e para você que está ligado nas redes sociais e também no nosso site, já sabe mais ou menos as notícias que eu vou falar aqui para vocês. Então, aqui embaixo tem o link para o nosso site, eu vou deixar pinado também no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? O nosso site e as nossas redes sociais. Você clica, vai vendo as notícias, tem os artigos, temos resenhas, temos galeria de fotos, mapas mentais para que você possa estudar aí nos pré-vestibulares da vida. Então, clica aqui que você vai ver aqui embaixo, tem tudo direitinho para vocês. E para você que não é inscrito no canal, recomendo, clica aqui, tem um botão vermelho, você vai clicar em inscreva-se, vai acompanhar tudo que a gente faz aqui no vídeo e também vai acompanhar as nossas lives, beleza? Clicando no sininho que fica do lado do botão inscreva-se, você vai ser notificado tanto no celular quanto no seu e-mail, toda vez que eu estiver ao vivo e toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui também o cardzinho para você, vai aparecer aqui agora, com outros vídeos do canal para que você possa acompanhar. Não são só vídeos de notícia, aliás, os vídeos de notícia são uma novidade para 2019 e eu trago para vocês hoje 5 notícias especiais. Lembrando, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei aqui embaixo. Vejo vocês depois da vinheta. Valeu! Bom, pessoal, a notícia de hoje, a primeira que eu vou abrir aqui, é sobre o mosteiro de uma princesa do século VII. Bom, a gente vai contar um pouquinho da história da princesa Hebe, ou a Hebe, que viveu no século VII, nasceu pagã, tinha um pai guerreiro, mas infelizmente com a morte do seu pai ela teve que se mudar para outra região da Escócia, uma princesa escocesa junto com seus dois irmãos que tornam-se reis em um certo momento. Mas naquele momento histórico, a Escócia estava sendo cristianizada, estava passando pelo processo de cristianização. Lembrando que no século VII boa parte da Europa já era cristã, mas a Escócia, por ser muito difícil o acesso, principalmente por causa das guerras entre os clãs e por causa das guerras contra o Império Romano, fica difícil a cristianização daquele povo. Então, no século VII começa o processo de cristianização, inclusive essa princesa, ela torna-se cristã, começa a peregrinar pela Escócia, vai até o sul da Escócia, como uma princesa bondosa e até mesmo ela consegue construir, e manda construir, na verdade, um mosteiro na região do sudeste da Escócia, ali num vilarejo que hoje em dia já não tem quase nada, um outro abade de um outro mosteiro, principalmente os mosteiros que eram governados pelos seus irmãos, que os seus irmãos foram reis naquela região. Esses monges, esses abades, eles acabam condenando o mosteiro dela quando ela se torna mais velha, porque os monges e os padres e as freiras daquele local começam a festejar muito, começam a beber muito, ela perde meio que o controle daquilo e um abade chega até ela e fala que o mosteiro dela está condenado e vai cair em chamas. Ela, no meio do desespero todo, começa a querer controlar tudo e o abade fala para ela que não adianta nada, porque vai pegar fogo e vai ser destruído depois da morte dela. Passa-se algum tempo, ela morre, o incêndio acontece, ele é destruído, ele vai ser reconstruído algum tempo depois, mas por volta do ano 870, lá no século IX, já passando aí um bom tempo da morte dela, os vikings invadem, destroem tudo e não deixam quase nada de vestígio para trás, tanto que esse descobrimento feito por arqueólogos da Inglaterra só é possível porque eles foram buscando em outras regiões, porque de acordo com dados históricos, ela construiu igrejas na costa da Escócia. Então eles começaram por ali. Então já tem alguns anos, já tem pelo menos 3 anos que eles estão escavando a Escócia, procurando alguma forma de encontrar um mosteiro e vestígios reais da história dela, porque a gente não tem nada muito concreto sobre essa história. E agora a gente tem a descoberta de valas, que são conhecidas como valon, são buracos que identificam a região que pertence às terras da igreja, as terras sagradas da igreja, e em volta daquela vala fica protegida a igreja e tudo aquilo que pertence a ela. Fora daquela vala são as terras comuns, que pertencem ao povo, pertencem ao senhor feudal, ao rei, seja lá o que for, dependendo aí da região da Europa e do período da Idade Média, beleza? Então, eles encontraram essas valas e alguns vestígios indicam que ali é um mosteiro. Alguns vestígios, inclusive, são de comidas, alimentos, que giram em torno do ano 640 e 870, então, mais ou menos o momento histórico que tinha ali o mosteiro real, né? O mosteiro da imagem da notícia não é o mesmo mosteiro. O mosteiro da imagem da notícia é um mosteiro que foi construído posteriormente durante a Idade Média, também sofreu atentado com os vikings, mas depois acabou sendo mantido em pé, não foi destruído como o mosteiro da princesa Hebe, beleza? Então, vamos para a próxima notícia de hoje. Se você quiser um pouco mais de informação, lembrando, tem o link na descrição, você pode ver a notícia completa, pode copiar, pode imprimir, pode mandar para os amigos, manda inclusive esse vídeo, compartilha nas redes sociais
e também compartilhe a notícia completa. Vou deixar o link na descrição, beleza? Então vamos para a próxima notícia aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, agora nós temos duas notícias falando de Brasil e Egito. Então vou começar pela mais relevante no momento, que são os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que foram para o Egito em 2016, a primeira vez, e agora trazem pra gente um resultado muito interessante, que na verdade é só uma continuidade da pesquisa deles e abre mais uma porta para que eles possam continuar pesquisando. Eles foram para a tumba 123, direcionados aí para uma pesquisa arqueológica. Lá eles já conseguiram escavar uma boa parte, já conseguiram limpar e pesquisar boas partes da tumba, mas agora, no princípio do ano, eles anunciaram para a TV, o FMG, que eles conseguiram encontrar uma segunda tumba dentro da primeira, e provavelmente essa segunda tumba é uma tumba posterior. Lá dentro dela tinham 7 indivíduos, e a gente não sabe ainda exatamente quem são, como eles estavam, nem como são as condições da segunda tumba, mas que eles estão bem empolgados, bem felizes com essa descoberta, já pretendem voltar em 2020 para que eles possam fazer novas descobertas, para que eles possam pesquisar um pouco mais, tanto da tumba 123 quanto da tumba interna, tá? E a gente sabe hoje que eles começaram a pesquisa em 2016 com autorização do governo egípcio, já buscando caminhos para conseguir pesquisar aquele momento, aquele ponto, aquele sítio arqueológico. Então eles conseguiram, eles estão em pesquisa constante, eles estão buscando outros caminhos também para ajudar. Inclusive, o grande projeto, né, do professor que está coordenando isso tudo, que é o José Roberto Perini, ele tem um grande projeto que é digitalizar toda a tumba. E agora são 2 tumbas, então vai ser muito mais interessante. E o que eu quero dizer com isso? Ele vai filmar, ele já fez algumas filmagens, já até divulgou, vou deixar o link lá no nosso site. Ele já conseguiu filmar em 360 graus partes da tumba, mas ele quer uma qualidade um pouco melhor, claramente. Por quê? A ideia é que pessoas que queiram conhecer a tumba não precisam ir ao Egito, não precisam entrar na tumba ou acabar danificando a tumba nessa visitação. As pessoas podem visualizar em realidade virtual, usando aqueles óculos, a tumba já digitalizada pelos pesquisadores brasileiros. Então, a primeira vez que os brasileiros vão para uma pesquisa arqueológica no Egito, já trazem resultado e, inclusive, já começa um processo de modernização da arqueologia, digitalizando em 360 graus as tumbas para que as pessoas que não têm acesso ao Egito, de fato, possam acompanhar e ver a tumba no local que tiver o acesso ao óculos 360, o óculos de realidade virtual. Alguns centros de pesquisa já têm e hoje o acesso está um pouco mais facilitado a essa tecnologia. Então, essa é a primeira notícia sobre o Brasil e o Egito. A segunda é o curso da professora Liliane Coelho, que é uma excelente profissional da área do Egito Antigo, foi minha professora no NEA, na UERJ, no curso de especialização em História Antiga e Medieval. Ela é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, inclusive ela foi uma parte do curso orientada pelo professor Ciro Flammarion, que era o maior especialista, a gente tinha isso na época, e ela agora vai dar o curso lá no NEA, na UERJ, começa amanhã, dia 23 de março. Para você que quer se inscrever, quer acompanhar o curso, tem o link na descrição aqui, você vai lá no meu site, tem direitinho o formulário para você preencher e enviar não, na verdade você vai até o UERJ amanhã, né, no máximo amanhã, porque amanhã começa o curso, então você vai lá no UERJ, leva o valor do curso, que é R$50, na verdade vai começar agora, 23 de março, e vai terminar no dia 8 de junho, então tem bastante tempo de curso por apenas R$50, então você vai lá na UERJ, não se esqueça, acho que é 9º andar, sala 9030, ou seja, 9030, você vai entregar o seu formulário de inscrição, vai pagar a inscrição e já vai começar o curso tem certificação, e é um curso sobre hieróglifos, a língua egípcia. Recomendo muito, um curso que deve ser maravilhoso, porque além de ela ser uma excelente profissional, o tema é muito interessante e o curso é sério, porque tem ali a orientação do NEA e da professora Maria Regina Cândido, que é uma pessoa excelente na área de História Antiga. Então, vai lá, recomendo muito o curso para vocês. Não estou ganhando nada para fazer o merchan, só porque o curso é realmente interessante, até interessa a mim fazer o curso, mas eu não vou poder fazer, mas eu recomendo a todos vocês que façam o curso da Liliane lá na UERJ do Maracanã, no Rio de Janeiro, beleza? Então, vamos para a próxima notícia. Bom, pessoal, a quarta notícia de hoje é a quarta notícia. Bom, a quarta notícia de hoje diz respeito sobre os homens terem chegado à América. A gente sabe até o momento, comprovadamente, cientificamente ali, que a gente tem 2 linhas de pensamento. 2 linhas de chegada da imigração do homem à América, né, do Homo sapiens. A primeira pelo Estreito de Bering, a mais antiga, né, conceitualmente, e a gente tem também a chegada dos homens pela Polinésia, ou seja, pela Oceania, até chegar na América do Sul. A gente tem uma migração pela América do Norte, uma migração pela América do Sul, ali variando entre 20 mil e 15 mil anos, tá? Chegando até 12 mil anos ali, a migração desses homens para a América.
Só que até o momento a gente tem essas duas linhas sendo contestadas, inclusive no Brasil, pela Ned Guidon, lá no Piauí, né, com o parque que a gente tem, que é um parque do Vale da Capivara. A gente tem, é isso? Da Serra da Capivara. A gente tem o parque arqueológico e muito bem preservado, inclusive, muito bem trabalhado pela arqueóloga Ned Guidon, e ela traz pra gente aí alguns vestígios arqueológicos, algumas pesquisas científicas que mostram que teve ocupação humana naquela região por volta de 20 mil a 50 mil anos atrás. A gente tem também outros achados arqueológicos dentro do território das Américas que debatem muito de frente com essas duas teorias, a teoria do Estreito de Bering e o estreito lá de baixo, que é a vinda da Polinésia, a vinda da Oceania. Só que agora, há pouco tempo atrás, não agora em 2019, mas há pouco tempo atrás, pesquisadores encontraram em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, um mastodonte, que é uma espécie de um ancestral do elefante, tá? Não chega a ser um mamute, o mastodonte parece que é um pouco menor, tem menos pelo. Mas foi encontrado um mastodonte, o sara desse mastodonte, em San Diego, e ele está todo lascado, todo quebrado, inclusive é a imagem da notícia, lembrando, vai lá no site, tem a notícia completa. Você vai encontrar alguns ossos quebrados, alguns arranhões, que eles acreditam ter sido feito por hominídeos, homens anteriormente ali, antes de chegar ao homem moderno que somos hoje, o Homo sapiens, tá? Feito por hominídeos com armas e ferramentas de pedra lascada. Então a gente está falando aqui do período do Paleolítico, tá? Período ainda da pedra lascada. Eles vão pesquisar seriamente sobre isso porque esses ossos datam de 130 mil anos atrás. É o vestígio mais antigo que a gente tem de hominídeos na América. Mas a gente não tem certeza se foram hominídeos, porque a gente só encontrou, então os pesquisadores só encontraram os ossos do mastodonte, quebrado e lascado. Então a gente não tem certeza ainda o que aconteceu com ele para que ele tivesse os ossos tão quebrados. Pode ter sido alteração do tempo, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas eles já começaram a datar tudo, já começaram a pesquisar todos esses ossos. Estão pesquisando o solo, estão pesquisando os ossos, estão pesquisando ferramentas de pedra lascada do mesmo período e estão agora, inclusive, usando ossos de elefantes modernos para quebrar com pedra lascada para ver se o resultado é parecido, é semelhante, no olho a olho mesmo, para ver o que acontece se o osso de um elefante é perfurado por uma pedra lascada, para ver qual é a semelhança de uma coisa e outra, para a gente ter certeza do que eles estão falando ali. Eles estão ainda batendo muito na tecla que é possível sim que o hominídeo chegou à América há 130 mil anos atrás, coisa que até agora ninguém chegou perto dessa data, é muito longe do que a gente tem de vestígio mais concreto na América. Mas, se você quiser acompanhar um pouco mais a notícia, lembrando, tem na descrição a notícia completa. Os 3 arqueólogos escreveram isso para uma revista chamada Nature, que pegou todo mundo de surpresa lá em 2018, finalzinho de 2017, na verdade. E aí eles ainda estão pesquisando, ainda estão tentando correr atrás desse resultado. Até agora a gente não tem nenhuma resposta concreta sobre o assunto, beleza? Então, vamos para a nossa última notícia de hoje. Bom, pessoal, a última notícia agora é sobre história contemporânea no Brasil. Olha só, a gente já falou sobre história antiga lá no Egito, a gente já falou de história medieval abrindo o vídeo, e agora a gente vai falar sobre história contemporânea. Por quê? Nesse momento, a gente vai falar aqui sobre Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, o casal comunista, o grande casal comunista do Brasil, que foi perseguido pelo governo Getúlio Vargas, ela foi expulsa do Brasil grávida da sua filha Anitta Leocádia Prestes, que inclusive é o foco principal dessa notícia. E os dois corresponderam ali muito tempo ainda. Eles trocaram cartas durante muito tempo. E depois o próprio Prestes trocou cartas com os outros parentes que ele tinha aqui no Brasil, tá? Essas cartas foram encontradas num latão de lixo em Copacabana, por volta ali do final da ditadura militar, tá? Então a gente tem essas cartas que não tinha ainda acesso ao público em geral, mas em 2018 essas cartas apareceram no jornal Globo sendo leiloadas pela Justiça do Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essas cartas vinham a leilão, porque ninguém reivindicou o poderio dessas cartas. Apesar da Anitta Leocádia Prestes ainda ser viva com 82 anos de idade, aqui no Brasil, ela foi professora de História do Brasil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e ela, obviamente, quando viu a notícia, ficou indignada e foi até a Justiça em busca das cartas. Ela quer, não a posse das cartas, mas ela quer que as cartas venham até ela para que ela possa ter acesso ao conteúdo das cartas dos seus pais, obviamente, e que ela possa colocar isso disponível para os pesquisadores. A ideia dela é deixar as cartas à disposição para quem quer pesquisar sobre Olga e Prestes, beleza? Mas a princípio ela é filha do casal, então ela quer ter acesso
ao conteúdo dos pais, para depois ela colocar isso a ser geral. Afinal de contas, ela é professora de história, doutora em história do Brasil, então ela quer mais que isso seja pesquisado e seja levado para frente. Afinal, é a história dos pais dela, a história da vida dela. Ela sofreu muito com essa história, não só os seus adeptos, né, os adeptos do Partido Comunista no Brasil, mas ela também sofreu muito com essa história toda. Afinal, teve a mãe deportada de volta para a Alemanha, num campo de concentração, morta no campo de concentração. Então é muito difícil para ela, e ela quer realmente as cartas. E a Justiça do Rio de Janeiro finalmente entregou as cartas para ela, né, para Anitta Leocádia Prestes. Só que nós temos um problema. As cartas estavam avaliadas no valor de 320 mil reais. São 319 cartas no valor de 320 mil reais para a leiloeira, a pessoa que ia guiar o leilão, né, o pregão dessas cartas. E ela vai voltar a brigar na justiça por causa das cartas. Ela quer ainda que as cartas sejam levadas a leilão para que ela possa ganhar o dela, claramente, né? Já o juiz entendeu que isso é responsabilidade da Anitta, afinal de contas interessa a ela, são cartas pessoais dos pais dela, então interessa a ela. Só que, em um dado momento que aconteceu essa notícia toda, os irmãos da Anitta, que são filhos do segundo casamento do Prestes, também entraram na jogada, porque dentro de todas as cartas, apenas 30 cartas são da Olga com o Prestes. As outras cartas pertencem ao Prestes com outros contatos. Então, interessa também aos outros filhos do Prestes. E o juiz tratou a Anitta como se fosse a única filha do Prestes. Na verdade, ela é a única filha do Prestes com a Olga. Né? Então, o juiz meio que confundiu um pouquinho. Mas realmente, para ela, no sentido mais simples, para ela seria muito melhor, muito mais viável ela receber as cartas, porque senão ela vai disponibilizar as cartas. Os irmãos querem ver as cartas? Vão ver todas depois que ela disponibilizar tudo. Ou pode até ela e receber as cartas. Não tem o menor problema. Só que os irmãos agora querem brigar pelas cartas. Só que, no final de contas, as cartas valem dinheiro, já que elas foram taxadas por valor de 320 mil pelo leilão da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver o desenrolar dessa história, porque ainda cabe recurso à leiloeira, ainda cabe recurso aos irmãos, que ainda nem processaram ainda. E cabe a eles ainda processarem a Anitta e o juiz. E a decisão do juiz ainda, para que possa ainda decorrer mais um tanto de tempo. A gente pode ser que a gente nem veja o conteúdo dessas cartas. A gente tem uma foto do envelope, né, escrito o nome do Prestes, Rio de Janeiro e tudo mais, lá na imagem da notícia no nosso site, beleza? Então, isso é tudo de hoje. São outras notícias, né? São várias notícias, cada uma mais diferente que a outra, né? Eu falei de história antiga, falei de história medieval, falei de história contemporânea, falei de Brasil, falei de Escócia, falei de Egito. Então, lembrando vocês, se inscrevam no canal, deixe seu gostei aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, deixa sempre o seu joinha aqui, sempre um comentário. Pô, você esqueceu da notícia tal, podia falar de outra notícia, pô, podia falar do jogo tal, hein? Pô, podia falar do livro tal. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão. Lembrando, se inscreva, ative o sininho, deixe seu gostei. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Falou!